Quantas vezes você já sentiu que carregava o peso do mundo sozinho? Talvez as lutas financeiras, os problemas familiares ou até aquela dor silenciosa que ninguém vê tenham tentado roubar a sua fé. Mas eu preciso te dizer algo que pode mudar o rumo da sua história. Deus nunca desistiu de você, e essa mensagem chegou até aqui como um sinal de amor e proteção. Não é por acaso que você está lendo isso agora. Enquanto muitos procuram respostas em lugares errados, existe um caminho simples, porém poderoso, que traz abundância, paz e restauração. É como se o próprio Criador estivesse chamando pelo seu nome e dizendo: confia em mim, porque tenho mais para a sua vida do que você pode imaginar. E se eu te contar que ainda hoje você pode dar o primeiro passo rumo ao perdão, ao recomeço e a um futuro cheio de propósito? Então, antes que este dia termine, escolha ouvir essa voz que insiste em te lembrar: você é amado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança. E mais, como um ato de fé, escreva nos comentários Amém. Esse gesto simples será como declarar ao mundo e a si mesmo que a sua vida está pronta para um novo tempo. Já reparou como a vida gosta de nos testar nos momentos mais improváveis? Parece que quando estamos prestes a dar um passo importante, as dificuldades se multiplicam. É nessa hora que a confiança em Deus precisa falar mais alto. Fé não é ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo em meio às tempestades, há um capitão conduzindo o barco. Ele promete proteção constante. E se olharmos para trás, veremos quantas vezes já fomos guardados sem perceber. Imagine-se caminhando em um deserto. Calor, sede, solidão. Agora pense em alguém que aparece trazendo água fresca e sombra. É isso que o Senhor faz quando tudo parece perdido. Ele nos lembra que não estamos sozinhos. Confiar em Deus é acreditar que mesmo quando não vemos saída, Ele já preparou um caminho. Essa confiança gera amor e coragem para seguir em frente, sem medo do amanhã. Um hábito simples que fortalece essa fé é começar o dia com um momento de oração. Não precisa ser nada complicado, apenas agradeça pela vida, peça proteção e entregue as preocupações. Esse pequeno gesto cria uma atmosfera de abundância interior. A paz que sentimos ao colocar tudo nas mãos dele nos faz perceber que a confiança não é teórica, é prática, é real, é vivida todos os dias. Você já tentou ler o livro de Salmos pela manhã? Ele é como um café forte para a alma. Textos como o Salmo 23 ou o Salmo 91 lembram que não há vale escuro nem adversidade que possam nos afastar da presença divina. Essas palavras nos envolvem com fé e renovam o coração. E quando o medo chega, basta repetir: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Confiar em Deus também significa aprender a rir no meio da batalha. Sim, rir. Às vezes, um sorriso é sinal de resistência. Quando entendemos que Ele cuida de nós, conseguimos até brincar com as situações difíceis. É como dizer: problema, você até me preocupa, mas não me vence. Essa leveza nos fortalece, gera amor próprio e abre espaço para o perdão, até mesmo daqueles que nos feriram. Um dos maiores exemplos de confiança vem de histórias simples. Pense em uma criança que dorme tranquila porque sabe que o pai está no quarto ao lado. Essa imagem mostra o que significa descansar em Deus. Ele está sempre perto, pronto para nos segurar quando tropeçamos. Essa confiança não se baseia em resultados imediatos, mas na certeza da presença contínua do Criador, que nunca falha. E se você começar a enxergar cada dificuldade como um treino espiritual, assim como um atleta precisa de resistência para vencer, nós também precisamos de fé fortalecida para conquistar. As lutas são exercícios que moldam a confiança em Deus. Quanto mais praticamos, mais percebemos que não existe abandono, apenas preparação para algo maior. E essa jornada nos leva ao próximo passo: descobrir o poder do perdão e da libertação.
Carregar culpas antigas é como andar com uma mochila cheia de pedras. Cada passo se torna mais pesado e a jornada parece interminável. Libertação começa quando entendemos que Deus não nos chama para viver aprisionados pelo passado, mas para experimentar amor e renovação. O perdão é a chave que abre a porta da leveza, e ele não serve apenas para quem errou conosco, mas também para nós mesmos. Muitas vezes, a pessoa mais difícil de perdoar somos nós. Ficamos revivendo erros, lembrando de escolhas erradas, repetindo na mente o que poderíamos ter feito diferente. Mas quando entregamos esses pensamentos a Deus, Ele nos cobre com proteção e nos lembra que a cruz já levou nossas falhas. A abundância da graça é infinita e sempre há espaço para um recomeço. Você já pensou em escrever uma carta de perdão? Pode ser para alguém que te feriu ou até para você mesmo. Não precisa entregar, basta escrever, colocar os sentimentos no papel e depois orar entregando a Deus. Esse ato simbólico ajuda a esvaziar a mochila pesada das culpas. É como se disséssemos: Senhor, eu confio no teu amor e não carrego mais isso sozinho. A libertação também envolve deixar para trás relacionamentos, hábitos e ambientes que nos aprisionam. Não se trata de virar as costas sem pensar, mas de escolher um novo caminho. Assim como quem decide parar de fumar precisa evitar acender outro cigarro, quem busca paz precisa evitar os gatilhos que reacendem dores. É um processo de fé contínuo, um exercício de coragem. E aqui entra um ponto importante: perdoar não é esquecer, é decidir não deixar que a ferida defina o futuro. Imagine alguém que cai de bicicleta. A cicatriz pode até ficar, mas a dor não precisa mais controlar a vida. Quando escolhemos o perdão, damos espaço para que Deus cure as feridas e transforme cicatrizes em testemunhos de superação. Existe uma liberdade que só é encontrada quando soltamos as correntes invisíveis do rancor. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz entra, o ar circula e a vida renasce. Essa luz é o amor divino que nos conduz à verdadeira abundância espiritual. A cada passo de perdão, a alma se torna mais leve e a esperança mais forte. E se você decidisse hoje deixar o passado onde ele pertence? Imagine quantas novas oportunidades poderiam surgir se as mãos não estivessem ocupadas com ressentimentos. O perdão abre espaço para que Deus escreva novas páginas da sua história, cheias de paz e propósito. E esse recomeço nos leva naturalmente a compreender as promessas de abundância e provisão que Ele tem reservado. Quando ouvimos a palavra abundância, muita gente pensa apenas em dinheiro. Mas a verdade é que a provisão de Deus vai muito além do bolso. Ela alcança o coração, a mente, as relações e até a saúde. É viver com a certeza de que nada nos faltará, porque a fé nos conecta à fonte inesgotável do Criador. Esse estado de confiança abre portas que o medo jamais conseguiria. A abundância começa na forma como vemos a vida. Quem vive reclamando fecha as janelas para as bênçãos. Já quem agradece abre espaço para receber mais. É como regar uma planta. Quanto mais cuidado damos, mais ela floresce. Quando cultivamos gratidão, mesmo em pequenas coisas, Deus nos surpreende com provisão maior, seja em amor, em proteção ou até em oportunidades inesperadas. Um exemplo prático é organizar as finanças com sabedoria. Muitas vezes não é a falta de recursos que traz aflição, mas a má administração. Ler livros como O Homem Mais Rico da Babilônia pode ajudar a aplicar princípios de disciplina e planejamento. Quando unimos fé e prática, vemos abundância se manifestando no dia a dia. E o mais bonito, a provisão nunca vem só para nós, mas também para abençoar outros.
Emocionalmente, a abundância se revela em relacionamentos saudáveis. Pessoas cheias de rancor vivem presas à escassez. Já aquelas que liberam perdão encontram paz e leveza. Essa abundância de amor é contagiante e cria um círculo de confiança mútua. Não se trata de ter muitos amigos, mas de cultivar conexões verdadeiras que fortalecem a caminhada e apontam para a esperança. Espiritualmente, a provisão se manifesta na certeza da presença constante de Deus. Quando sentimos que Ele nos protege, a alma descansa. É como viver sabendo que há sempre um guarda-chuva aberto sobre nossa cabeça, mesmo que a tempestade seja forte. Essa segurança gera coragem para dar passos maiores, confiando que a mão dele nunca falhará. A abundância também se encontra nos pequenos detalhes. No sorriso de um filho, no abraço de um amigo, no prato de comida colocado à mesa. Quando aprendemos a valorizar esses gestos, percebemos que já vivemos cercados de provisão. O problema é que, muitas vezes, estamos tão ocupados pedindo mais que esquecemos de enxergar o quanto já temos. E se a abundância fosse encarada como uma missão? Quanto mais recebemos, mais responsabilidade temos de repartir. É nesse ponto que entendemos que a provisão de Deus não é apenas sobre receber, mas sobre compartilhar. E ao multiplicar amor e generosidade, abrimos espaço para a próxima lição: encontrar força e coragem para enfrentar qualquer desafio. A vida nos coloca diante de provas que parecem maiores do que podemos suportar, mas é justamente aí que descobrimos a força que a fé desperta dentro de nós. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. É confiar que mesmo quando nossas pernas tremem, Deus nos sustenta. Cada batalha enfrentada com esperança se transforma em um testemunho de proteção e vitória. Muitas vezes, pensamos que coragem é algo reservado para heróis ou pessoas extraordinárias. No entanto, ela nasce em atitudes simples. Levantar da cama em um dia difícil, dizer não para algo que nos destrói, ou até mesmo pedir ajuda quando necessário. Essas pequenas decisões nos lembram que a verdadeira força está em continuar, mesmo que seja apenas um passo de cada vez. Quer um exercício prático? Escreva 3 situações em que você achou que não teria saída, mas conseguiu superar. Ao reler essa lista, você vai perceber que a abundância de força já esteve com você antes e continua disponível. Essa prática simples fortalece a fé e nos faz enxergar que, se vencemos antes, podemos vencer novamente. A coragem também se fortalece quando buscamos inspiração. Ler histórias de pessoas como Jó, que enfrentou perdas inimagináveis, ou Davi, que encarou gigantes, mostra que a proteção de Deus não falha. Essas narrativas bíblicas são como combustível para a alma, lembrando-nos de que não importa o tamanho do desafio, existe sempre uma saída. Outra forma de alimentar a força é através da comunidade. Estar rodeado de pessoas que compartilham fé e amor nos encoraja. É como caminhar em grupo por uma estrada escura. A luz de cada um se soma, iluminando o caminho. Essa união traz coragem renovada e nos mostra que ninguém precisa lutar sozinho. E aqui vai uma dica prática com um toque leve. Coloque uma música que te inspire e dance, mesmo que esteja sozinho na sala. Pode parecer bobo, mas esse ato libera tensões, reacende a alegria e mostra que a coragem também pode nascer de momentos de descontração. Deus se alegra quando escolhemos viver com esperança e leveza, mesmo em meio às batalhas. A força que vem da fé não nos torna inatingíveis, mas resilientes. Somos moldados pelas dificuldades, como o ferro no fogo que se transforma em espada. Cada cicatriz se torna uma lembrança de que sobrevivemos e crescemos. E é nesse processo que a coragem abre portas para algo maior. Descobrir e responder ao chamado do propósito
propósito que Deus colocou em nossas vidas. Cada pessoa carrega dentro de si um conjunto único de dons e talentos. Não é por acaso que você tem facilidade em algumas áreas e paixão por certas atividades. Deus nos presenteia com habilidades específicas para que possamos espalhar amor, gerar abundância e levar proteção a quem precisa. O propósito é como uma bússola. Quanto mais seguimos na direção certa, mais sentido a vida faz. Muitas vezes, confundimos propósito com grandes feitos, mas ele também se revela em gestos simples. Uma palavra de fé para alguém que está desanimado, um prato de comida preparado com carinho ou até um sorriso oferecido a quem atravessa um dia difícil. Quando entendemos isso, percebemos que viver o chamado é estar disponível para servir em amor todos os dias. Quer um exercício prático? Pegue um caderno e escreva 3 coisas que você faz bem e que poderiam ajudar outras pessoas. Pode ser ouvir, cozinhar, ensinar ou até organizar. Depois, ore pedindo que Deus mostre como transformar esses dons em bênçãos. Essa prática simples ajuda a identificar o caminho do propósito e nos aproxima da missão para a qual fomos criados. Responder ao chamado não significa abandonar tudo de uma vez, mas dar pequenos passos de coragem. Talvez você sinta que deve começar um projeto, ajudar em uma causa ou compartilhar sua fé de maneira mais ativa. Esses movimentos, ainda que discretos, mostram a disposição do coração. E Deus sempre amplia as oportunidades para quem escolhe viver em alinhamento com o propósito. A jornada rumo ao propósito também exige perdão. Muitas vezes carregamos culpas ou ouvimos vozes que tentam nos convencer de que não somos dignos de servir. Mas o amor divino é maior que qualquer erro. Quando liberamos perdão a nós mesmos e aos outros, abrimos espaço para viver em abundância espiritual, livres para cumprir a missão que nos foi dada. Um detalhe importante: propósito não é sobre autopromoção, mas sobre impacto. Quando usamos nossos dons para ajudar, testemunhamos a presença de Deus na prática. É como acender uma vela em um quarto escuro. A luz pode parecer pequena, mas transforma completamente o ambiente. Assim também é o nosso chamado, simples, mas capaz de gerar transformação profunda. E se você começasse hoje mesmo a viver mais intencionalmente? Imagine como sua vida poderia se tornar mais plena ao alinhar seus talentos com a vontade divina. Essa decisão abre as portas para experiências de amor, coragem e fé ainda maiores. E esse caminho nos conduz ao próximo passo: experimentar restauração e paz em cada área da vida. A vida deixa marcas. Algumas são visíveis, mas outras ficam escondidas no coração. Feridas emocionais podem nos prender a lembranças dolorosas, roubando nossa paz. No entanto, Deus nos chama para viver em restauração, trazendo cura e amor onde antes havia dor. A fé nos conduz a esse processo, como um bálsamo que suaviza cada cicatriz. Superar angústias não é esquecer o que aconteceu, mas aprender a lidar com o passado sem que ele dite o presente. É como trocar uma lente embaçada por uma nova. De repente, tudo ganha nitidez. Quando permitimos que Deus restaure, encontramos proteção contra a ansiedade e experimentamos abundância de esperança. Essa é a verdadeira liberdade que só Ele pode oferecer. Uma prática poderosa é dedicar alguns minutos do dia para meditar em passagens de paz. Por exemplo, Filipenses 4:7 fala sobre a paz que excede todo entendimento. Ao repetir essas palavras em oração, a mente se acalma e o coração encontra refúgio. É um lembrete de que a presença divina vai além da lógica e nos sustenta em qualquer circunstância. Também é importante cuidar do corpo, pois ele é parte da criação divina.
Caminhar ao ar livre, ouvir músicas que elevam a alma ou praticar respiração consciente são hábitos simples que fortalecem a restauração. Pequenos passos diários trazem clareza e renovam a confiança em Deus, permitindo que a fé seja vivida de forma concreta. A paz verdadeira também nasce do perdão. Guardar mágoas é como beber veneno, esperando que o outro sofra. Quando liberamos perdão, encontramos espaço para a abundância de alegria florescer. Não é fácil, mas é libertador. É nesse ato que descobrimos a força do amor divino, que cobre nossas falhas e transforma dores em aprendizado. Outro aspecto da restauração é aceitar ajuda. Muitas vezes, Deus envia pessoas para caminhar ao nosso lado, oferecendo apoio e palavras de fé. Não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Comunidade traz leveza e nos lembra que a vida é mais bonita quando compartilhada. A paz se multiplica quando deixamos de lado o orgulho e acolhemos o cuidado dos outros. E se você começasse a enxergar cada ferida como uma oportunidade de testemunho, ao invés de esconder as cicatrizes, mostre como elas se tornaram sinais de superação. Essa atitude inspira outros a buscarem a própria restauração. E assim, ao encontrar paz em Deus, abrimos espaço para viver com alegria plena, encerrando essa jornada com esperança renovada. Ao longo desta caminhada, vimos que fé, amor, perdão, abundância, proteção e coragem não são apenas palavras bonitas, mas chaves para transformar a vida. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar deixando que os problemas ditem seus dias ou vai decidir aplicar cada princípio no cotidiano? Que tal refletir? Quais áreas da sua vida mais precisam de restauração hoje? Onde você precisa liberar perdão? E de que forma pode usar seus dons para abençoar outras pessoas? Essas perguntas não têm resposta pronta, mas são convites para iniciar uma jornada prática e verdadeira ao lado de Deus. O mais importante é não deixar essa mensagem se perder. Cada ensinamento é como uma semente e cabe a você regar com atitudes de fé. Escolha, a partir de agora, caminhar com confiança, abrindo espaço para a abundância e paz fluírem sobre sua vida. Se este conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Eles vão te fortalecer e te lembrar que você nunca está sozinho nessa caminhada.